Às 7h13. Agora, preste bastante atenção no rádio, aonde quer que você esteja, porque nós vamos fazer uma entrevista aqui interessantíssima com o juiz Dr. José Henrique Caster Franco, na Semana Nacional da Saúde no Poder Judiciário, com foco na divulgação da plataforma que facilita a judicialização das demandas de saúde. Bom dia, doutor. Bom dia, B, e aos que nos ouvem. Muito bom dia. É uma honra recebê-lo. Já fiquei sabendo aqui. Um passarinho me contou que o senhor, além de elegante, né? É ou não é? Bem, é o juiz mais elegante, não é? E mais bonito. Mais bonito também. Mais bonito. E, além de tudo, mais filósofo dentro do métier. A minha avó Do concorda. judiciário. A minha avó concorda com tudo que o senhor está falando. Doutor, o senhor é alemão, descendente de alemão? Sou. Alemão? Sou. Eu vivi na Alemanha há algum tempo, num pós-doutorado E o meu filho ficou lá. Na hora de vir embora, ele ficou. Então eu não perdi o contato com a Alemanha. Tô indo lá sempre. Fiquei sem o filho, o que me causa um pouco de dor, vamos dizer assim. Mas é pro bem dele, né? Não tem o que fazer. Verdade. Doutor, eu gosto muito de colecionar aqueles casos fantásticos que acontecem dentro da magistratura e especialmente tribunal do júri, que sempre tem coisas fantásticas que a gente vê, ouve e fala assim, mas não é possível que isso aconteceu. O senhor deve ter coisas fantásticas a respeito disso. Muitas. Conta Muitas. uma pra nós. Uma. Vamos começar diferente essa entrevista. Vamos. Conta uma pra nós. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Uma vez vocês sabem que no júri é tudo com votação. Votação por meio de cédula. Uma cédula escrita sim e outra não. Certo. Aí a gente dá elas pros jurados. Ela já votada, ele põe aqui. Aí ele olha ali, ele lê se ele vai votar sim para condenação ou não para não condenação. E aí eu observei que um jurado não lia. Ele pegava e já votava. A gente percebeu que o moço não sabia ler. Mas como que não? Tava votando sem saber ler. Acontece de tudo um pouco. E uma vez em Dourados, eu estava num júri, depois de umas 10 horas de júri, e um sujeito veio e disse assim pra mim, doutor juiz, eu tô com medo de votar, se eu votar não vou mais dormir. Aí eu tive que acabar com o júri e fomos embora, porque não dá pra votar se o jurado tá com algum problema de consciência para aquele voto. Agora, a parte de crimes em si, eu vi de tudo um pouco. De tudo um pouco. Inclusive um júri, já que eu vi que você gosta de júri. Um caso em Rio Verde. Há alguns anos. Um sujeito que tava na fazenda e estavam conversando, ele e um amigo de trabalho dele. E daqui a pouco eles se discutiram por alguma coisa e aí ele matou o amigo. Matou e resolveu esconder o corpo do amigo. Só que tava muito pesado para carregar. Aí ele foi cortando, colocou em 2 malas. Ele fez o pior. Ficava mais fácil para carregar. Dividiu o amigo. E aí ele disse assim, mas tem uma coisa, ele dizendo isso no júri. Mas tem uma coisa,
eu vou me matar. Porque depois do que eu fiz, eu não tenho condições. Eu vou pra cadeia, eu não quero pra cadeia, eu vou me matar. Aí ele foi numa cachoeira com as 2 malas. E carregada de amigo. Carregado de amigo. Ele disse assim, olha, quando me virem lá embaixo e o amigo aqui em cima, vão ver que fui eu que matei e não vão acusar ninguém de nada. E aí eu cheguei pra ele, mas então por que o senhor não se matou? Porque ali me faltou coragem. Pra cortar o corpo e matar o meu amigo até eu tive, mas pra me jogar da cachoeira eu não tive. Quer dizer que ele matou, esquartejou, colocou numa mala. Ele era açougueiro, por acaso? Olha, açougueiro não era, mas ele era doido de pedra. Doutor, eu tive no Nordeste e eu vi uma discussão entre pessoas. Eu gosto muito de quando for a um local que eu não conheço, gosto de misturar ali entre o povo para ver como é que eles vivem. E um deles me contou o seguinte, olha, o fulano de tal, ele se arrumar uma briga com a família dele, ele mata e ele desossa e sai 2 enterros, um de osso e outro de carne. Eu falei, qual é a profissão dele? Ele é açougueiro. Falei, que fantástico, né? Ele aplica na vida pessoal a própria profissão. Tem muita gente que tem muita gente de coragem, né, doutor? Tem, muito. Essas pessoas se arrependem? Olha, o homicídio é um tipo de delito normalmente passional. Isto é, movido de paixão e normalmente por um ato bobo. Eu vou lhe contar mais um caso que eu já vi que o senhor gosta de caso. Sim. Uma vez nós estávamos com uma escuta telefônica entre um membro de uma facção que é bem conhecida aí, e ele estava se gabando pra namorada. Dizendo assim, eu matei o fulano, o outro cara, e outro cara diz, eu não acredito. Isso aí você tá querendo me cantar, querendo me conquistar. E aí ele disse, não, eu matei sim. Matei, enterrei, tá lá, o outro tá lá, e foi assim, e assado. E aí foram ver e era ele mesmo. Mas esse não é o detalhe principal. Ela chegou e disse assim pra ele na ligação, mas como é matar? E ele disse, olha, matar iniciou, depois que faz, é quase normal. Mas eu não tenho, ele dizendo, mas eu não tenho coragem de matar com a faca. Porque com a faca é olho no olho, eu não tenho coragem. Mas com arma eu mato. E a função dele era de executor do PCC. Pistoleiro. E a mulher ouviu isso. Tá? Anos depois não, 1 ano e meio depois, ela aparece de ré porque deu 17 facadas no esposo na cama. Então ela acreditou que para matar era só iniciar. Infelizmente. É começar e não parar mais. Doutor, existe um vínculo religioso entre a pessoa, não é? E o mandamento do não matar. Quando ele mata a primeira pessoa, aí parece que esse vínculo ele se rompe, né? E a pessoa perde parece que perde um vínculo com Deus e a partir daí ele não liga mais pra coisa. Sabe, B, que na verdade no homicídio o índice é pequeno de reincidência. Normalmente
se mata por um motivo muito eventual e ele não repete. Tem outros tipos de crime, o furto e outros tantos, que esses se repetem. Mas o homicídio raramente se repete, porque ele é realmente delito de paixão, isto é, qualquer um pode matar. Era isso que ele queria dizer pra namorada, ou pra futura namorada, que assim, ó, por uma hora de raiva, uma briga de vizinho, no meio da bebedeira, com álcool, com tudo, qualquer um pode perder o controle e matar. Por isso que o índice de reincidência ele não é alto, porque normalmente é uma situação situacional mesmo, ali do contexto ocasional. Certo. Diferentemente de outros crimes, como, por exemplo, de colarinho branco. Quando o sujeito parece que começa a roubar o dinheiro do povo, aí esse sim não para mais. Aí ele gosta. Ele gosta. Doutor, nós temos aqui na emissora, muitas pessoas nos procuram pedindo remédios. Geralmente tem remédios bastante caros que a gente não consegue viabilizar assim com essa facilidade. E a justiça anda bastante preocupada com isso, para conseguir atender a todos de uma forma igualitária. Como é que se faz isso com rapidez? Eu acho que vou contar com o auxílio dos universitários aqui agora. Bom dia, bem, bom dia a todos os ouvintes. Seu nome? Bom dia a todos aqui da Rádio Natália Romero. Natália Romero. Essa questão... Doutora Natália, Isso. Vamos lá. Essa questão dos medicamentos de alto custo, ela não será atendida pela plataforma da qual nós estamos falando aqui, que é do Sejusc Saúde. Certo. Porque nós temos, realmente, a justiça está preocupada, isso é um tema que já foi tratado pelo STF, né? Que se tornou súmula vinculante 60 e 61. Então, os medicamentos de alto custo, eles realmente têm que ser judicializados. Nós não poderemos fornecer pela plataforma. Então, essa é uma questão. Houve até a divisão por valores, que se dividiu a competência até dos tribunais. Então, até certo valor seria da Justiça Estadual e acima disso da Justiça Federal. Então, essa questão de medicamentos de alto custo, ainda o desafio é através da judicialização. A porta é a ação judicial mesmo. A gente tem muitas reclamações devido ao tempo que isso pode acontecer. Agilizou esse trabalho? Ficou mais rápido? Olha, o Poder Judiciário ele tem enfrentado essa questão do alto índice de judicialização. Mas eu não vejo que esse tempo que realmente ainda se prolonga, ele não se dá em razão do trabalho do próprio judiciário, porque são os magistrados são especializados, né, todos empenhados no seu trabalho, tem normas a se cumprir, metas a se atingir, que o próprio CNJ traça ao Poder Judiciário de todo o Brasil. No entanto, o índice de judicialização da saúde tem aumentado em relação ao vazio assistencial, que se dá por conta do atendimento que se tornou, se ampliou muito, porque existe muita procura de saúde pelo Poder Judiciário. E por que isso? Se a gente for falar sobre questões de o que motiva essa procura, a população está envelhecendo, não se tem um trabalho específico, né? Tem pelo SUS o trabalho de prevenção da saúde, tem da correção, mas às vezes nem todos aderem aos tratamentos. Desculpe. E coisas da vida, né, que levam as pessoas a terem problemas de saúde. Então o aumento não se dá em relação ao Poder Judiciário, mas sim essa questão da própria população estar precisando de saúde. A gente nota, por exemplo, que muitas pessoas ligam e, eu preciso de um remédio, e a gente orienta, né? Olha, procura o Poder Judiciário, porque você vai
receber uma autorização. Tem remédios que não existe na Casa da Saúde, por exemplo. E aí a pessoa fala, mas é muito complicado, isso daí demora. E a gente fica sem saber o que responder para as pessoas. Bom, agora, Bia, a gente vai falar numa parte que a gente veio falar aqui, né? Existe sim essa outra forma de acesso ao Poder Judiciário, que é o multiportas. Então, através da plataforma virtual, a população pode sim, que está residente, né? Que mora no Mato Grosso do Sul, ela pode fazer um pedido de medicamento por essa plataforma virtual. Ela se encontra no site do Tribunal de Justiça, que é o tjms.jus.br, e ali ela pode pedir providências de saúde. Por esse sistema, realmente, ele é muito mais rápido, porque ele é um pré-processual. Então, é uma outra forma de pedir a providência de saúde. Ali, a gente começou em julho do ano passado, de 2024, inicialmente com medicamentos, e hoje a população tem, graças a esse atendimento, né, que gira em torno de 80%, tem procurado também para outras providências, como exames, consultas, cirurgias. Então, ocorre mesmo essa prestação de serviço também por esse acesso da plataforma virtual. Já existe um balanço sobre as atividades dessa plataforma, doutor? Nós estamos em construção pelo Serviço de Inteligência do Tribunal de Justiça, que é o BI, ainda não está pronto. O que nós temos é um levantamento a respeito da quantidade de acordos, que gira em torno de 80%. Então, ali, o interessante é que para o gestor, né, ele consegue não ser condenado em honorários, consegue-se ter um diálogo institucional e cada ente é responsabilizado pela sua competência. Por exemplo, assistência básica do município, média complexidade do estado, alta complexidade, alguns casos do estado, né? Então, essa questão acho que facilita e agiliza o atendimento ali da plataforma. Doutora, para recorrer a esse serviço, é preciso ter um advogado ou não? Não, não precisa ter advogado, basta fazer um requerimento. Isso, ele é um pré-processual. Nesses casos de processos administrativos, né, que previnem a judicialização ali, não precisa de advogado. Então, a própria pessoa pode fazer um pedido na plataforma. Nesse link, temos pedidos tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar. Então é só acessar o site do tribunal e fazer esse pedido. Ele vai para o cartório do Sejusc, e nós vamos fazer a triagem. Necessita de alguns documentos, como documentos pessoais e o comprovante de endereço. Então, e aquilo que justifica o pedido de providência de saúde da pessoa. Exemplo, é um medicamento, precisa juntar a receita. E aí nós intimamos aquele ente responsável, seja o município ou o estado, e ali nós temos a resposta do fornecimento ou não para a pessoa que fez o pedido. Deve ter muito serviço, então. Tem aumentado sim. Porque passamos uma fase em que os serviços de fornecimento de medicamentos aqui chegaram praticamente a zero. Essa questão de abastecimento, né? Então, acaba que ocorrendo a judicialização, né? Entra o Ministério Público, a Defensoria Pública acaba entrando com uma ACP, porque essa questão de desabastecimento é muito grave, que são medicamentos que estão incorporados no SUS e estão na lista, né? Tem um telefone específico que a pessoa pode ligar e falar, olha, tô precisando. Porque nem todo mundo mexe com internet. Eu mesmo sou um analfabeto de internet. Então vou dar o telefone para falar pelo WhatsApp. E também tem um link, nós temos um QR Code. Que pode ser acessado, muito, isso, abre direto no formulário. E se tiver dúvida, pode ir presencialmente no Tribunal de Justiça que a gente atende. O telefone é 67 98177 0180. Repetindo? 67 98177 0180. 0180.
Quer dizer, é só ligar. Ligar e mandar mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos à disposição, vamos atender. Se tiver dúvida para preencher o formulário, a gente orienta. Então, estamos ali para atender a população. É importante dizer que na hora de preencher o formulário, informar o e-mail e o WhatsApp, porque a gente passa todas as informações desse pedido administrativo para a parte, para ela ter ciência, acompanha até a entrega da providência de saúde. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Voltando ao nosso doutor Galã. Vamos lá. Ao juiz. Agora sim. Voltamos à nossa conversa inicial. Doutor, o juiz algumas vezes acorda durante a noite e fala assim, pô, será que o que eu fiz tá certo ou tá errado? Existe essa dúvida profissional? Muito. Acho que todo E como se trabalha isso? Acho que todo magistrado tem uma caixinha de erros. A gente comete erros, sim, e eu acho que é bom que se cometa, porque a gente é humano e para entender o outro humano que também fez o erro, a gente tem que ter experiência. Então eu acho que o ato de julgar é um ato, antes de tudo, de tentar entender a situação do outro a partir da situação do outro. Porque julgar com a régua do juiz aqui, que às vezes está numa situação financeira e tudo muito diferente, não é o ideal. O ideal é assim, é o juiz fora do gabinete, o juiz ouvindo, o juiz sentindo o que se dá nas ruas e sentindo que a vida das pessoas é sofrida. Então é isso que se quer hoje do judiciário. E a exemplo do presidente do TJ, que esteve aqui ontem, né? Ele quer um judiciário que faça aberto e que faça os direitos virarem realidade. Porque a gente tem muito papel, muita lei, mas os direitos às vezes estão longe da população, especialmente as mais humildes. Sim, pois não. Então a gente quer o quê? A gente quer um judiciário atuante, preocupado com a sociedade em que vive, de olhos nos problemas, e um judiciário que se preocupe em servir o cidadão. Eu faço isso há alguns anos e faço isso porque gosto. E é um prazer sempre muito grande fazer alguma diferença na vida das pessoas. O trabalho do preso, por exemplo, ele é importante porque passa o tempo e a pessoa tem benefícios acima disso. O pior mal da cadeia é que o tempo não passa lá dentro. Verdade. Esse é o pior mal. E assim, não adianta ele ficar na cadeia lá e depois sair aqui pra rua e ninguém dá um emprego pra pessoa. Todo mundo olha como se ele tivesse pro resto da vida que pagar o que ele pagou já na cadeia. Então assim, o sujeito ele volta pra sociedade, não tem como ficar uma vida na cadeia. Então a gente precisa inserir ele na cadeia e lembrar que o ser humano, o senhor falou um pouquinho de religião antes, né? O ser humano é sempre ele leva em si um pouquinho de Deus em si. Ele é divino, um ser divino. Sim. Por mais que ele errou, ele pode se recuperar e pode seguir uma vida. Se a gente perde a fé no ser humano, a gente está perdido. E eu sou juiz porque eu acredito no ser humano. Então assim, e eu lido nessa área, por exemplo, de dependentes químicos, uma série de coisas há anos já.
E a hora que você investe no ser humano, acredita no ser humano, normalmente ele responde bem. Então, assim, ó, o problema da criminalidade que se vive é de cada um de nós, na verdade, também. É óbvio que tem gente bem ruim. Eu não enxergo de longe. Me mostraram uma coisa pra eu ler agora, eu não enxergo coisa nenhuma. eu vou dizer. Eu tô lascado. Eu vou dizer o que é. Tô lascado. É sobre um projeto, doutor. Sobre o projeto de mas eu fraldas. vou chegar lá, vocês estão com pressa. Não tá. Me disseram que aqui era a única entrevista, era o único canal de comunicação que não tinha hora pra terminar. Aqui é assim. É igual a festa de bêbado. Bagunça. É uma festa, não tem hora pra terminar. Sabia que nós já fomos criticados? Tinha um deputado estadual falando assim: aquele programa eu não ouço. É uma bagunça. Os caras começam falando uma coisa, terminam falando outra. Isso aí Aquilo que é lá bom. não tem organização. Nós somos desorganizados. Eu não tenho pressa, então eu ia chegar na fralda. Então, Tá bom. então, falando sério, então, Tá bom. a gente brinca porque Sim. porque É brincando que se falam as grandes verdades. Exatamente. O problema das fraldas, por incrível que pareça, B, o que mais existe no judiciário não é medicamento, não é fila de exame, não é cirurgia, é fralda, principalmente geriátrica. Você imagina só um idoso que passou uma vida de trabalho, uma vida de sofrimento, que tem filho, neto, e o sujeito ele não pode viver com os netos porque ele tá com um problema ali de urina e Saúde. enfim, saúde, um problema que no fundo é um problema de dignidade. E o que a gente vai fazer? Produzir fralda dentro dos presídios. Porque aí Dá uma ocupação ao preso, exatamente, pro tempo passar. E outra coisa, ensinar uma profissão para ele. Sim. Ensinar. Então, assim, a gente vai agir nos dois lados. O lado de quem tá preso, que precisa de um ofício, precisa de uma profissão, precisa de sonho. Porque se você tirar o sonho de uma pessoa, você matou essa pessoa. Eu, B, sou filho de pobre. O meu avô era analfabeto. A minha avó também era. Só que naquela época, existia escola muito boa, pública. Sim. Que não tirava o sonho do aluno de chegar em algum lugar. Se sabia que se estudasse, vai chegar em algum lugar. Hoje a gente vê, muitas vezes, o jovem sem perspectiva de futuro. E se quiser matar alguém em vida, tira o futuro e o sonho da pessoa. Verdade. Então, o que a gente quer? A gente quer, no lado do presídio, dar o sonho de ter uma vida muito melhor na hora que sai dali. E do lado das mães atípicas, idosos e uma série de gente que precisa da necessidade dessas fraldas, nós vamos fornecer isso de graça e para os municípios. Todo mundo está junto nisso aí, quer ajudar, compraram máquinas e tudo, nós vamos produzir por um quinto do valor que se compra na farmácia. Doutor, nós, por exemplo, numa emissora como a nossa hoje, que atingimos, hoje o rádio atinge o mundo, como podemos colaborar com esse seu projeto? Olha, a colaboração é acompanhar ele. Eu vou chamar vocês para irem lá no dia que nós vamos fazer a inauguração formal. Eu não sei se o B, que é uma figura muito ocupada e famosa, se vai sair daqui para ir lá fazer ao vivo. Vou fazer.
fora. Prometo. Então tá prometido. Se vocês espalham a ideia e fazem ver que isso aí está indo para frente, auxiliando as pessoas, o bem é igual ao vírus da Covid. É uma coisa que se espalha. A função da imprensa é espalhar o bem. Sim, exatamente. E cobrar quando tem mal. Então acabar com o mal e espalhar o bem é praticamente médico também. Então Verdade. eu quero o B Obrigado. médico. Doutor, eu recebi esses dias o pedido de um asilo que precisa de um kit higiene. Kit higiene. Usa a nossa plataforma, E aí eu fiz o seguinte: o mundo tem muita gente querendo fazer o bem. Muitas vezes não encontra o caminho. É difícil. E eu liguei para um empresário. Falei para ele: amigo, tá acontecendo isso. E eu precisava de atender a esse pleito. Esse empresário que estava na fazenda falou: B, quanto você precisa? Eu preciso questão aí de uma questão que se resolve com uns 4, 5 mil. Dou 10. Pode pôr aí. Pode comprar. Bom, se é Quer assim, dizer, não é? Então, tem muita gente querendo colaborar com as pessoas e muitas vezes é difícil reunir essas pessoas, porque, por exemplo, o caminho da justiça, o caminho da Sejusp, que cuida, não é, dos presídios, a GPEM e outras coisas mais, não é o mesmo caminho nosso, jornalístico, porque nós conhecemos as pessoas e podemos colaborar muito. se é assim, vamos abusar do teu espaço, então. Eu vou dar o exemplo do presídio Irma Zorzi. Conheço. Aliás, conheci a irmã Zorzi pessoalmente. Era uma pessoa espetacular. Sim. Dentro do presídio tem uma série de oficinas de produção de um monte de coisa. Até esses brinquedos de pet, o gato, o cachorro, tudo que queira. Às vezes precisam de insumos, precisa de tecido, precisa de uma série de coisas. E se produz um monte de coisa lá dentro. Uma forma linda de se auxiliar é o ouvinte que quer ajudar o sistema prisional, ajudar para que elas saiam de lá, essas mulheres, com uma vida nova. Então liguem para a GPEM, ou liguem direto no Irma Zorzi. O número daqui a pouco nós vamos achar aqui para divulgar. Auxiliem isso, porque é um auxílio para o trabalho. Porque a gente fala que tem que ensinar a pescar a pessoa, então vamos ensinar a pescar. Vamos dar a isca para ela. Porque com a isca ela produz um monte lá dentro do presídio e ajuda a todo mundo. Então quem tá aqui hoje nos ouvindo e quer auxiliar de alguma forma, auxilie os presídios. E devolva o sonho para as pessoas de uma vida melhor. E, gente, não precisa você colaborar com muito. Se todo mundo colaborar com pouco, se faz o muito. Tem uma frase no Talmud, B, e também na Bíblia, que diz assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O que significa isso? Que uma ajuda que você dá muda a vida de alguém e muda o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Muito bacana a sua participação. Eu conversei aqui com o juiz Dr. José Henrique Caster Franco e vou te convidar a voltar mais vezes ao nosso programa, por só favor. Convidar. O número é 67 3901 1331.
Vamos Até repetir. rimou. 67 39 01 1331. 1331. Bacana. É só ligar, é só colaborar. Colaborar, quem quer ajudar, nós vamos ajudar. Quando lançar o programa, por favor. Eu vou lhe Nos chamar convida. e eu sou de Tá cobrar. combinado entre nós? Tá combinado Então entre dá nós. o dedinho. Doutor, o senhor é uma simpatia. Muito obrigado por ter vindo. Igualmente a todos. Parabéns pela sua profissão. Parabéns ao Poder Judiciário. E é isso que nós estamos precisando. O juiz, o promotor, o desembargador falar com o povo. Isso. Acabar aquele medo, aquela forma assim da gente achar que não consegue conversar com vocês, autoridades. Exatamente. São pessoas como nós, Isso. com uma profissão bonita a ser exercida. É isso aí. Volte, Volto. me convida, Convido. já deu o dedinho, Já. não esquece isso Tá. e estamos à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado Doutora, a todos. obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Foi muito bom recebê-lo. Muito obrigada. Volte sempre. Volto sim, B. Obrigada. Legal.